Olá, graças paz, Shalom Aleichem, né? A paz do Senhor Jesus, graça e paz, a saudação paulina, Paulo Apóstolo. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, tenho formação em filosofia, teologia, religião, ciência da religião. Fizeram uma pergunta no YouTube e no Facebook da minha página, você pergunta e a Bíblia responde. Professor Fabrício, irmão Fabrício, como explicar Deus e esse Deus que é todo poderoso, é bom, é reto, é justo, é santo, é o sumo bem, ou a suma bondade, segundo os teólogos patrísticos, né? Os teólogos tridentinos, latinos. Como esse Deus, ele cria o mal. Aí pediram para eu explicar esse texto. Livro ou rolo do profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Em primeiro lugar, o mal, o pecado que nós chamamos de mal moral, existe o mal físico, o mal ontológico, o mal metafísico, no sentido psicológico e filosófico. Existe o mal moral e ético. E existe o mal calamidade ou calamitoso. Aqui a palavra hebraica do Velho Testamento que Isaías aqui no original é hal e shalom. Eu que faço a paz, shalom, e eu que crio o mal, hal. Mas esse irá não é o mal moral, pecado, transgressão, mas significa calamidade, doenças, maremotos, tsunamis, terremotos, um acidente grave, conflitos, guerras, o mal, calamidade. Sentido ontológico e metafísico. Guerras, etc., desastres, enchentes. Não é o mal em si, como, por exemplo, que originou o mal da queda do homem, ou de Lúcifer, que a Bíblia foi uma má tradução de Jerônimo, que foi encomendada pelo Papa Damaso, do quarto século, a chamada Vulgata, a Bíblia latim, né? Versão vulgar, daí Vulgata, que ele usou a palavra Lúcifer para designar e chamar o diabo, Satanás, o demônio. Lux ferus, do latim, ou seja, portador da luz, aquele que leva a luz. Curiosamente, Lúcifer quer dizer isso, lúcido, portador da luz, lux ferus. Está em Isaías 14, Isaías 12. Mas quando a gente pega Ezequiel 28, que não está falando do diabo ali, Ezequiel 28 está falando de um contexto mesopotâmico, babilônico, acadiano e ugarítico do rei de Tiro e de Babilônia, Tiro, Sidom, enfim, Ezequiel 28. Mas vamos lá. Isso vem da cosmogonia, da cosmologia, da teogonia suméria, ugarítica, babilônica, mesopotâmica. Né? Aí você encontra no texto de Isaías, por exemplo, a palavra Tov. Tov é bom, bondade. Variante textual cognata, ou dos caracteres unciais quadráticos. A gente não entende o mal em si, mas ele existe do princípio, em tese. Porque Deus é bom. O mal seria a ausência do bom, do bem, do sumo bem que é Deus. Como as trevas seria a ausência da luz.
a de Deus, o sumo bem. Os anjos, usando seu livre-arbítrio, escolheram mal seu livre-arbítrio e desobedeceram contra Deus, assim como Adão, Adamá e Eva, a Rava, primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, exerceram mal sua liberdade, seu livre-arbítrio, ou como a gente chama na teologia, na filosofia, faculdade ontico-metafísico psicológica de escolha. Esse palavrão, faculdade ontico-metafísico psicológica de escolha, ou simplesmente livre-arbítrio e livre agência. Mas lá em Abacuque, a gente lê que Deus, ele é tão puro de olhos que não pode ver ou contemplar o mal, né? Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da cristandade, do cristianismo, do século IV, filósofo, teólogo, bispo de Hipona, Santo Agostinho, Aurélio Agostinho, ele falava que ele dividia o mal em três dimensões ou facetas. O mal moral, isso que eu estou falando, o mal ontológico ou metafísico e o mal conceito físico, né? Mas na dualidade persa, medo-persa, o maniqueísmo, eles acreditavam em duas forças opostas, o bem e o mal. Dois espíritos do bem e do mal, chamada Ormus, do bem, da bondade, e uma divindade, um espírito do mal, chamado Arimã, Ahura Mazda, também do zoroatrismo e do maniqueísmo persa. Dois princípios, o bem e o mal. Mas Deus, nós entendemos que Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo físico. Não está afastado, mas ele está numa categoria, num nível acima das criaturas, digamos assim. Isso quem explica é Tomás de Aquino, Gregório Palamas, Pedro Lombardo, os teólogos medievais e escolásticos e também os teólogos da patrologia, dos pais da igreja, como Agostinho, como Anselmo, como Abelardo, como Orígenes, como Irineu e outros mais aí, Clemente de Roma, Eusébio. Aqui no contexto seguinte, Ciro, Deus levantou o rei Ciro para tirar o povo do cativeiro. Quando Isaías escreve seu livro, o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, de Nabucodonosor, os reis babilônicos e sumérios e acadianos. E Deus levanta Ciro como um grande general, comandante e rei para libertar os judeus, para ir para Jerusalém, sair da Babilônia, do cativeiro babilônico, para ir a Israel. A explicação do texto é o seguinte: eu formo a luz, crio a luz e crio as trevas. O mal, o pecado, nunca é levado na conta de Deus, mas sim no pecado do homem e de Satanás. Deus não tem nada a ver com o mal. No entanto, por razões que a gente não... A minha palavra final é a seguinte: por razões que a gente não conhece, por razões que não conhece a mente humana, que é desconhecimento à mente humana, Deus permite que o mal exista, com o propósito de salvação, uma finalidade, um plano que só Deus sabe qual é ou quais são. E Ciro ali, o mal foi levantado por Deus para um bem. Então ele inverte a polaridade, as dimensões. O que era mal para o servo de Deus, para o povo de Israel, ele levantou Ciro, que era um rei despótico, tirano, não como Nabucodonosor, mas que ele serviu de bênção para o povo, porque através dele o povo de Israel voltou para a sua terra natal, que é Israel. Então, o mal e o pecado ontológico e metafísico, ético, não o pecado calamidade. Quando Deus fala, eu crio o mal, eu crio a paz
e crio o bem e o mal, eu faço todas as coisas, ele não está falando do mal moral, ontológico, ou pecado ou transgressão. Ele está falando de calamidade. Quantos israelitas morreram? Né, de enchentes, de terremoto, de guerra. Israel estava cativa, presa lá na Babilônia, no exílio, 80, 70 anos, na época de Daniel, na época de Ezequiel, de Jeremias, e Deus trouxe lá através de Ciro, né, e Dario ou Dário, que era outro rei, para que o povo de Israel voltasse para a sua pátria Israel. Então, o pecado nunca é levado na conta de Deus. Pecado, transgressão ontológica, metafísica, existencial, mas sim calamidade. Então Deus permite. Agora, porque ele permite, ele não cria o mal. Só Deus sabe.